Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com a jornalista Rose Nogueira. Rosimeire Nogueira é militante política de direitos humanos e ex-presidenta do grupo Tortura Nunca Mais, aqui de São Paulo. Rose trabalhava no jornal Folha da Tarde quando foi presa pela ditadura em 1969. Levada ao DEOPS, foi torturada e depois transferida para o presídio Tiradentes, onde dividiu cela com mais de 50 mulheres, entre elas a presidenta Dilma Rousseff. Como jornalista, atuou na Editora Abril, na TV Cultura e na Rede Globo. Já foi presidenta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e tem o título de cidadã paulistana. Rose, querida, outro dia fez 55 anos do golpe de 64. O senhor presidente da República disse que não houve golpe, que não houve ditadura, apenas um probleminha. Eu gostaria que você contasse como é que resolveram o probleminha, Rose Nogueira, quando aprenderam. Sim. O tal probleminha, bom, em primeiro lugar, o golpe existiu sim, e a gente sempre fala 31 de março, mas foi naquela noite. 1º de abril. 1º de abril. Então foi modificado, é só para você ver como as coisas depois ficam sendo. Ficou sendo 31 de março. Todos sabem que era 1º de abril. Me lembro perfeitamente, eu tinha 18 anos, eu estava aqui perto, aqui no Anhangabaú, não é? E quando todo mundo tinha aquele radinho, espica. Isso, e ficava ouvindo. E me lembro de ter ouvido o discurso do Carlos Lacerda, todos estavam ouvindo, para o Almirante Aragão, que ele falava: Almirante Aragão, cachorro, vem aqui que eu lhe mato com meu revólver. Inesquecível esse discurso. Estavam todos ouvindo, gritando, repetindo, aqui perto da Líbero Badaró mesmo, aqui no Anhangabaú, né? E era 1º de abril, não é? A noite que tinha sido lá, a história do general Mourão, que depois a gente ficou sabendo, de Minas. Houve um golpe, sim. Houve um golpe terrível na democracia do Brasil, tendo um golpe armado e muito bem armado contra o presidente João Goulart, quando o Brasil vinha de um momento de felicidade, não é momento, de uma progressão de felicidade, depois do Juscelino, não é? A construção de Brasília deu uma autoestima impressionante ao brasileiro. Cinema novo, bossa nova, futebol isso, campeão do mundo, basquete campeão do Marister Bueno, nossa, Éder Joffre. Que maravilha que era, que maravilha. Isso. E aí teve a renúncia do Jânio, né? O Jânio ganhou e tinha aquela história, o Jânio também tinha um pouco dessas coisas que a gente está vendo agora. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Para os jornalistas, o pessoal mais velho me contava, quando ele ia receber jornalistas, ele trocava o sapato do direito com o esquerdo para todo mundo ficar incomodado com o sapato dele e não fazer pergunta. Isto. É o famoso filo porque quilo, quando ele respondia essas coisas. Então, vem daí, ele renuncia com as forças ocultas, né, que precisa ser melhor estudada, não é? E o João Goulart assume. E naquele tempo, Juca, o vice e o presidente eram escolhidos separadamente. Você deve lembrar. Claro. Não era chapa. Não era chapa.
Não era. O Jango não era da turma do Jânio. Da turma do Jânio. Isto. O Jango era do PTB. Isto. Né, que lembrava bastante ainda o Getúlio para Isso. muita gente. Mas ele mesmo, um progressista, não é, pensou nas reformas de base, como ele chamava, que era o incentivo maior à educação. Nós fomos criados com muita gente analfabeta. Sim. Ainda o Brasil era mais da metade, ou metade analfabeto. Então, e várias outras coisas. Foi quando surgiu o 13º salário, que foi uma novidade assim, incrível, porque para forçar não, para que houvesse a distribuição dos lucros. O Jango era comunista? Não, claro que não. Não. Não, eu penso que não, de jeito nenhum. Ele não tinha nenhuma... Aliás, ele tinha menos até do que outros. A questão estatal, quer dizer, o Estado, ele interfere na economia no que precisa, não é? Senão ele poderia ter estatizado tudo. Não era. Foi profundamente injusto o que aconteceu com João Goulart. Eu só vou te interromper para apresentar, porque eu quero que você conte a sua história. Estão aqui conosco a premiada documentarista, roteirista e jornalista Paula Saqueta, diretora dos documentários Verdade... 12528. 12528. É o número da lei que cria a Comissão Nacional. É exatamente isso. E do mais recente, precisamos falar do assédio. Convidamos também o jornalista Cosme Silva, repórter da Rádio Brasil Atual. Paula, você dá o pontapé inicial para o começo da nossa conversa. Uau, que responsabilidade. É isso. Bom, Rose, acho que... assim, eu posso falar de um lugar, né, de alguém que tem um filme sobre isso. Esse primeiro filme que eu sei que o título foi super infeliz porque ninguém consegue lembrar do número. Pois é. A gente está sempre melhorando. Mas assim, eu sou de 88, eu tenho 31 anos. Eu sou do ano da Constituição Cidadã. Constituição. Eu vim depois da ditadura, depois de 85, depois do fim dela. Ninguém da minha família é morto ou desaparecido político por causa da ditadura, né? Então, e eu lembro que quando eu fiz o filme, uma repórter me perguntou: nossa, mas você não tem ninguém na sua família preso, desaparecido político, nem morto? Você nasceu depois disso? Por que você fez esse filme? E eu quase virei para ela e falei: porque você não fez esse filme, né? Sim. Então, acho que a minha pergunta é assim, o que você diz pra gente que veio depois do fim da ditadura? Por que essa história tem sim a ver com a gente, sabe? Por que essa história ainda tem a ver com a gente? Porque a gente ainda precisa falar disso. Porque fica um tempo todo tentando incutir na gente aquela ideia de não... isso é página virada, coisa do passado. E não é, né? O país onde eu vivo... continuar matando, a polícia do país onde eu vivo continua matando, torturando e desaparecendo com corpos. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por que essa história ainda tem a ver com a gente, sim? Eu acho que tem tudo a ver, porque a história é um processo. A história não é um evento. Um evento aqui, outro ali, um atrás do outro, que não tem ali. A história é um processo, não é? Porque, senão, como é que a gente saberia da República? Nós também não éramos nascidos em 1889. A gente não viu a independência, a gente não acompanhou o enforcamento do Tiradentes e o que acontecia com o grupo. Não. Então você não teria que saber de nada. Não é se basta ser depois que você nasceu. Mas a história é um processo e tudo que você é e todos é exatamente o que a gente traz desse processo. Essa é a bagagem. E quem não tem essa bagagem dança, né? Acaba tendo muitos problemas, votando errado, por exemplo. Né? Então, porque não conhece nem sua própria história, né? E nós aqui no Brasil temos sempre que brigar para conhecer a história. Brigar, por exemplo, pela memória, no caso da ditadura. Se não está condenado a repeti-la, alguém já disse. A repeti-la e como faça. Exatamente. Muito piorada. Então, a gente tem sempre que lembrar quem a gente é, né? Então, e outra coisa, a história contada para a gente, por exemplo, não é?
Na escola você aprende que o Tiradentes estava bravo com os impostos, não é isso? Olha, ele estava lutando pela independência do Brasil com influência das ideias da Revolução Francesa claro. e tudo. Então, aqui você, não, tinha a história dos impostos. Isso. A derrama. A derrama, exatamente, que era o quinto. E daí nasceu a expressão o quinto dos infernos. Exatamente. Né? É muito... Então, é só para você ver como é um processo. E até hoje a gente fala quinto dos infernos. Sem dúvida. Né? Só reforça a ideia de que a luta é diária, né, Rosa? Exatamente. A conscientização, de lembrar o quanto foi esse regime todo. Eu lembro que eu sou pernambucano, nasci numa cidade chamada Carnaíba. Eu nasci em 72. Eu vim para São Paulo em 84. Eu cheguei em São Bernardo do Campo em junho. E eu chorava porque não era de saudade da minha mãe. Eu chorava porque eu tinha muito frio. Imagina, garoto, acostumado. Mas lá eu lembro que até a quinta série do ginásio, quando eu estudei, eu lembro que eu tinha que cantar o hino e esperar hastear a bandeira. E eu não entendia o que era aquilo. E quando eu cheguei em São Paulo, se repetiu não o hino, mas tinha que fazer fila enfileirados para entrar na sala de aula. Você que viveu tudo isso, foi torturada, foi levada para a delegacia, grávida. Não, recém-parida. Como que é lembrar disso depois, um presidente da nação, um chefe de Estado, dizer que não houve ditadura? Eu considero profundamente ofensivo um insulto, não só a mim, mas ao povo brasileiro, mas também a todas as pessoas que passaram por coisas parecidas. Porque as torturas, é verdade, passei por elas, mas teve gente que passou por coisas muito, muito piores, inclusive de chegar à morte, não é? Então, eu considero um insulto ao povo brasileiro, assim como a tortura e fazer apologia a crime é crime. A tortura é crime universal de lesa humanidade. Ela não é um crime de guerra. Ela é um crime universal de lesa humanidade, imprescritível e inafiançável. Então, a qualquer tempo, qualquer pessoa pode prender um torturador. Por exemplo, foi com base nesse preceito jurídico da reunião de Genebra, lá da Convenção de Genebra, da ONU, que um juiz espanhol chamado Baltasar Garzón, ele falou, foi preciso um juiz andaluz se levantar para sair lá da Andaluzia, no sul da Espanha, ir para a Inglaterra e prender o Pinochet. Prendeu o ditador Pinochet, esse juiz. Ele chama Baltasar Garzón. Então, e com base em quê? No preceito jurídico da Convenção de Genebra. Ou seja, que o Brasil é signatário e todos os países, não é? Então, quem fala em tortura está também praticando um crime de lesa humanidade, né? Quer dizer, o mesmo crime, a apologia do crime é crime, né? E o que significa ser de lesa humanidade? É que quando uma pessoa é torturada, a humanidade inteira é ofendida. Então, todos estão ofendidos no momento em que alguém é torturado. Ela ultrapassa fronteiras. A gente sabe que na ditadura a tortura era política de Estado. Era quase impossível ser preso e não apanhar pelo menos um pouco, ou muito, ou até chegar à morte, como nossos colegas Luiz Eduardo Merlino, Vladimir Herzog, jornalistas, e vários outros, né? E vários grandes brasileiros, não é? Então, quando a gente lê o livro, agora tem um filme, eu não vi ainda, daquele torturador, daquele assassino que se arrependeu e resolveu falar, não é? Quando ele conta um brasileiro como Davi Capistrano, meu Deus, esquartejado e queimado, incinerado naquela usina de açúcar do Rio de Janeiro. O problema todo está... Então, chegava nessa loucura, assim como tinha, entra aí, vai apanhando e pronto. Então, e o pau de arara? E o choque elétrico? Isso aí
inclusive, tinha que ter umas cabeças para pensar nessas coisas, assim, como é que eu vou ser malvado, mais malvado amanhã? Isso é contra a humanidade, isso não é humano, é a desumanização total. E a ditadura foi assim, e teve um período no começo depois do ato 5, começo dos anos 70, que ela aprofundou muito isso. E eu queria lembrar, viu, Juca, que teve 6 mil militares perseguidos Sim. na ditadura também. Ou seja, quem estava nos quartéis e não concordou, Sem dúvida. foi preso, foi torturado e morto também. E na aeronáutica e na marinha, não na apenas no aeronáutica, exército. marinha. Isso. Exato. Quando você foi presa, Rose, quem comandava o DOI-CODE era o Brilhante Ustra? Olha, parece que sim, mas eu fui presa pelo DOPS, Você foi presa pelo... pela Polícia Civil, pelo Esquadrão da Morte. Você não foi pro DOI-CODE? Você Não. Foi pro Não. Tá. Eles rivalizavam, isso Eu também sim, está eu nesse sei. livro. Eu estive nos dois. Então, Eu sei eles que eles rivalizavam quem prendia mais. E quem era o melhor para torturar? Isso. Tirar a informação. Então, aí... Quando eu fui preso no DOP já não se torturava. Se torturava no DOI-CODE. Muito mais. No DOPS não. O DOPS, digamos, era assim Era a Polícia Civil. A parte branda. Não. A parte Ir branda. pro DOPS era quase como ir de férias. O DOPS fazia o inquérito policial. Mas, antes, porque em 69 é quando são criados os DOI-CODES no Isso. Rio. E em São Paulo teve uma operação, um projeto piloto chamado Operação Bandeirantes. Isso. Então, do DOI-CODE. Isso. Depois que se transformou em Financiado DOI-CODE. por grandes empresas multinacionais, inclusive. Era um que projeto também ficaram impunes. A história da A Volkswagen Fiesp está aí para fazia provar, né? Exatamente, a história da Volkswagen está aí para Volkswagen. provar. A Fiesp também tá aí, Acaba que de organizava acontecer, caixinha. né, para que você tenha uma ideia, no Uruguai, Sim. a confissão de um torturador que não foi levada aos canais superiores, inclusive à presidência da República, redundou na demissão sumária do ministro da Defesa, Foi do general. anteontem. Anteontem. Exato. Então, e agora mesmo no Chile, semana passada, 11, aliás, quando o presidente estava lá, 11 militares foram condenados à prisão por terem sido torturadores na semana passada. Então, por isso, porque é imprescritível. Isso. Em qualquer tempo, um torturador tem que responder pelo crime de lesa humanidade, porque ele ofendeu a humanidade toda. Rose, quanto tempo você ficou, depois que foi Sim. presa, sem ver algum familiar, Fiquei- alguém próximo? Sim, fiquei uns 40 dias, porque o DOPS fazia um inquérito policial e mandava para a Justiça, para o Ministério Público Militar, que mandava para a Justiça Militar. Aí, se você tivesse prisão preventiva, que foi o meu caso, eu tive, ia para o Presídio Tiradentes. Então, o Presídio Tiradentes era o lugar de cumprir a prisão preventiva ou a pena para quem era condenado. Você esteve na Eu Torre das Donzelas? Sim, sou uma das donzelas. da Você é torre. uma das donzelas. Sou. Torre das 9 Donzelas meses. é o lugar onde as presas políticas ficaram, inclusive a ex-presidenta Isso. Dilma Rousseff. Isso. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com a jornalista Rose Nogueira, ex-presidenta do Tortura Nunca Mais. Paula. O Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais que dizem que tortura é crime imprescritível, inafiançável, etc, etc, etc. No entanto, a gente, nessa democracia mambembe que a gente vive, assistiu o julgamento da DPF 153 no Supremo, né? Sim. Que era uma possibilidade de revisão da lei de anistia. Sim. E nossos ministros da democracia votaram contra a revisão da lei. Então, o Brasil, nos anos 2000, decidiu que a gente ia continuar não punindo torturadores, pessoas que estupraram, mataram, desapareceram com corpos. Então, assim,
que você acha que falta para a gente fazer nossa lição de casa enquanto país e poder, de fato, olhar para a nossa história, assim, e dizer que... Enfim, a gente foi condenado, inclusive, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sim. né? É um absurdo tão grande isso, e o Brasil não ter punido esses criminosos, esses fascínoras, que a própria lei de anistia fala assim, ficam anistiados os crimes políticos e conexos. Esses conexos, eles disseram, na época, significava exatamente a tortura, o assassinato e tal. Como se eles fossem obrigados, porque conexo é quando você é obrigado, como se eles fossem obrigados a torturar. Olha, nós tivemos que torturar, nós tivemos que matar. Então, merece anistia para eles. Foi feito muito mais para eles do que para nós, não é? Ela só foi regulamentada, essa lei, pelo Fernando Henrique, em 2002, se não me engano. Não, e o que é muito curioso, né, e acho que sempre é bom a gente pontuar, que há um argumento recorrente, até de gente inteligente, eu não consigo entender como é capaz de formular desta maneira. Ah, bem, mas então, se tem que punir os torturadores, tem que punir também aqueles que assaltaram o banco, que mataram, que não sei o quê. Primeiro, estamos falando de crime do Estado. Estamos falando de alguma coisa que transcende o ato individual ou de um grupo que combatia uma ditadura. Estamos falando de violência oficial, de violência do Estado. É inteiramente diferente. E mais, esses que assaltaram o banco, que deram tiro, foram todos punidos. Inclusive quem não assaltou e não fez luta armada, né? A cúpula do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, que não era a favor da luta armada, era criticada pela esquerda por quem adotou a luta armada, foi todinha dizimada, sem nunca ter dado um tiro, né? Estamos falando de política. Nunca vi um revólver Exatamente. de perto. Pois é. Agora, eu também não. Então, eu considero a expressão luta armada, quem fez a luta armada foi a ditadura, o Estado assaltado naquele momento. Terrorista foi a ditadura. Contra o povo brasileiro. Não é? Então, eles fizeram a luta armada contra o povo brasileiro. Eles se armaram contra o povo brasileiro. E, quando eles estão no outro lado, o que houve foi uma luta de resistência. Sim. Resistência é um dos direitos humanos. Sem dúvida. A resistência à tirania é um dos direitos humanos. Se não houvesse resistência à tirania, que seria esquisito. Não é? E quando se fala de assalto, bomba, que perto do que era a ditadura, até nem foi tanto assim, a gente vê também no livro desse arrependido que eles próprios faziam aquelas coisas para culpar quem era contra o sistema. Bote no Google, se você não sabe, o atentado do Rio Centro. Rio Centro, é um o que deles. foi? Quem pôs? A linha dura, que não queria que houvesse a abertura lenta, segura e gradual. Cosmo. Rose, trazendo um pouco, saindo daquele regime tão pesado... Ele fala também na bomba do Estadão. Da bomba do Estadão. E perverso, a tua militância, depois de tudo isso, passar por esse momento de terror, de desumanidade, como você mesmo falou, militar nos direitos humanos, militar no direito das mulheres, no feminismo, foi uma válvula de escape para sobreviver a tudo isso e seguir a vida adiante? Olha, foi uma decisão, eu me lembro, eu fiquei 9 meses presa no total, entre o DOPS e o Tiradentes. Aí depois mais 2 anos de liberdade vigiada, 2 anos e pouco. E depois, com meu marido acusado da mesma coisa, jornalista, Luiz Roberto Closet, grande cara. Eu fiquei 9 meses e ele direitinho 1 ano e 8 meses, porque o homem... Viu? O dobro. Homem tem que ficar o dobro, ficava mais. E isso aconteceu com praticamente todos. Não, mas isso é porque o papel social da mulher isso era é de ser de dentro de casa, etc. Então nem criminosa ela pode ser. Se você for ver sistema carcerário, não, é verdade. Se você for ver sistema carcerário, as mulheres recebem
sei lá, 20 vezes menos visita do que o homem. Porque as famílias abandonam uma mulher presa. Tem vergonha. Hoje em dia, tem vergonha. Então, assim, o homem ser preso, tudo bem. A mulher ser presa é pior ainda. Porque ao mesmo tempo, nem esse papel social a mulher pode ter. Ao mesmo tempo em que isso o Drauzio Varela sempre fala, né? As mulheres são muito mais solidárias. As Também, mulheres sim. visitam muito mais os presos Sim, os maridos, do que os homens. Sim. Assim como em hospitais. Sim. As mulheres vão também. muito Mas mais... é o papel social, né? É, O papel, exato. isso, porque É o papel verdade, social do cuidado, do estar em casa, do... É verdade. Mas essa eu respondo ao Mas Cosmo. voltando Sim. aqui, eu fiquei 9 meses no total. Foi só aí, meu filho tinha 1 mês quando eu fui presa, 34 dias. Quando eu fui solta, ele tinha 10 meses. Foi só aí que eu fui conhecer ele. Então, poder pegar, poder falar, mamãe, não é? Ele ficou com a minha sogra. E na hora da prisão, que o delegado Fleury falou assim, o moleque vai para o juizado. Eu falei, não é moleque, é nenê. Eu me lembro dele. Sim. Fiz isso. E não vai para o juizado. Ele falou, você está preso. Eu falei, não vou. Se meu filho for para o juizado, não vou. Ele falou, eu posso usar violência. Eu falei, pode. E que mais? E o Luiz Roberto, meu marido, ali algemado, falava assim, fica quieta, porque ele estava com a mão no revólver. Não é? E eu não fiquei quieta, não. Falei, se ele não ficar com a minha família, eu não vou presa, não. Não vou. Ele falou, é resistência. Então mas eu não vou. E ele encostou num móvelzinho que tinha na sala e fazia assim. E foi aí que eu vi que a maior força do mundo chama maternidade. É isso que eu ia dizer. Nada como ser mãe. Aí, eu até hoje não sei o que me deu. Sim. Quando eu penso racionalmente, eu falo, como é que eu fiz aquilo lá? Tá. Fiz. Claro. E É aí, instinto. ele falou, então ela fica aí a noite inteira, amanhã eu vejo. E tinha um sofá com... O braço era de madeira, assim. Aí eu fiquei amarrada com o cinto ali. Ele falou, só se o moleque chorar que ela levanta. Eu falei, não é moleque. Fiquei brava porque chamou de moleque. Então, assim, é inteiramente instintivo. Então, eu respeito todas as fêmeas, entende? Os animais, porque eu entendo a dor que é. Então, Rose, Né? deixa E no fim Ah. ele mandou me buscar no dia seguinte e deixou meu filho na casa da minha sogra, Isso. aqui na Rua Rego Freitas, porque era caminho para o DOPS. Aí eu concordei. No dia seguinte, falei, tá bom, então eu vou com vocês. E deixei outra dor que eu não posso, jamais vou poder descrever, Mensurar. que foi deixar ele lá para ser presa. Depois, 2 anos em liberdade vigiada, assinando toda semana na auditoria militar, e depois fomos julgados e fomos absolvidos. Isso. Depois de tudo Entendeu? isso. Fomos absolvidos. Então, Ô, fica assim, Rosi, olha, desculpa, viu? e daí você Fora que eles tem- destroem toda a sua casa, hein? Sim. É o teu mundo, eles tentam destruir. Quando minha mãe entrou no apartamento, estava inteiramente destruído, Sim. roubaram. Na coisas. minha casa, eles quiseram dar um tiro num faqueiro. Olha, um tiro Porque no faqueiro. É claro, você está sendo preso, você vai saber onde é que está a chave de um faqueiro que tinha ganho de casamento, que nunca tinha usado. Comigo também, Eles queriam muito dar um tiro quebrado. no faqueiro. Então dá, era 2 horas da madrugada. Deu um tiro, já vai acordar o prédio todo e vai ter que ter um faqueiro. Mas aí vai muito além de que é o psicólogo, é acabar com o psicólogo, é resistência, minar você qualquer imagina, possibilidade. Claro, se te pegam na sua casa 2 horas da madrugada desta maneira, Sim. tu imagina como Claro. você já vai Sim, carregado. claro. Né? E, bom, mas, Rose, deixa para a gente aproveitar você e toda a sua experiência, porque você viveu isso tudo, você descreve à perfeição o quanto ser mulher nessa circunstância... Eles abusavam. Né, agrava tudo, e esta maternidade, quer dizer, alguém que tinha acabado de ter um neném, não um moleque. E depois você acaba participando de uma experiência na televisão que muda o patamar do, digamos, jornalismo feminino Sim. feito no Brasil. Eu queria que você contasse essa experiência e projetasse, quer dizer, como é que você vê isto hoje, né? Mais ou menos
de acordo com o que o Cosmo perguntou. Eu lembro que o dia que eu saí da prisão, à noite, junto com a Nair Benedito, Tá, a grande fotógrafa. Saímos juntas à noite, assim, colocar na rua ali, na Avenida Tiradentes. A minha família foi buscar, a dela também. E naquele mesmo dia, a gente lia muito também na prisão, discutia. Sim. Eu tinha certeza de que tudo que eu fizesse na vida seria em favor dos direitos humanos, dos direitos de todos. Não dá para você separar a vida dos direitos humanos. Não dá para você separar uma sociedade civilizada dos direitos humanos, né, de todos. Então, desde aquele dia, eu sou uma militante de direitos humanos. E isso não mudou quando eu estive na televisão, antes de ir para a TV Globo, na TV Cultura, não é? Eu fazia internacional. Então, fui cobrir a Revolução dos Cravos, não é? E aí, enquanto estava todo mundo lá como é? Foi a maior festa que um povo já pode ter. Foi bonita a festa, Foi lindo, 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 era inacreditável. Fui com o Rubens Mainente, o repórter cinematográfico, e a gente estava no hotel assim, e viu a marcha chegando, o pessoal descendo assim. O Mainente ainda falou assim: meu Deus, e se o DOPS chega aqui? Olha Quer dizer, isso. a gente estava tão impregnada Sim. da ditadura. E em Portugal, que foi uma ditadura do Estado policial, não foi uma ditadura militar. Sim. Do Estado policial. E que durou 48 anos. E que teve tudo muito parecido. Tinha a PIDE, que seria o DOI-CODE. Teve tudo isso, teve mortos, teve tudo isso. Ou seja, uma sociedade, uma ditadura, ela se torna também uma sociedade improdutiva. E aquilo dos portugueses, aquela alegria maravilhosa, a gente conseguiu dar na matéria. Então, eu sempre procurei, em qualquer trabalho, procurar esse lado dos direitos humanos. Fui visitar a PIDE, né? E ainda tinha alguns presos que estavam sendo soltos, nós fomos imediatamente. E eu fui junto com o Miguel Urbano Rodrigues. Sim. Imagina ser pautada pelo Miguel Urbano Rodrigues na Deixa eu apenas pontuar, Revolução. Rose. Miguel Urbano Rodrigues era um comunista português, do Partido Comunista Português, que fugiu da ditadura salazarista e veio trabalhar no Brasil e virou, imagine você, editorialista do jornal Estado de São Paulo. Miguel Urbano. E passou boa parte da vida dele fazendo a vontade dos mesquitas, escrevendo as coisas que os mesquitas achavam, inclusive sobre o golpe no Brasil, né? Que imediatamente o Estadão apoiou. Bem, tão logo houve a Revolução dos Cravos em Portugal, o Miguel Urbano se mandou para lá e quem encontrava com ele perguntava: está tudo bem com você? Ele dizia: está tudo ótimo, nunca esteve tão bem. Só me relaciono com comunistas. Não falo com mais ninguém. Não sou mais obrigado a falar com ninguém. Né? Essa era uma grandíssima figura. Figura incrível, Isso. não é? De uma cultura ampla. E ele que me pautou lá. E eu me sentia muito bem porque era sempre o ponto de vista humano. Mesmo cobrindo uma revolução como aquela, nós vamos saber dos homens. Então, isso para mim sempre foi normal. E quando surgiu Tortura Nunca Mais, claro, eu mesma, eu tomei uma injeção para cortar o leite que eu tinha, porque o leite do meu peito incomodava a maluquice do tarado torturador. Né? E então, ter leite, imagina, por isso que eu te falo, a maternidade não tem poder maior. Ele não suportava ver o leite. Inclusive, quando ele tirava minha roupa, se tivesse leite, uma vez escorreu o leite, ele me tapou. Eu não suportava, até que eu tomei a tal injeção à força, briguei também. Briguei com o enfermeiro, joguei aquela latinha no chão e tal. Aí me seguraram, tomei a injeção na coxa aqui na frente. Aí cortou o leite. Então, para eles, que é outra dor terrível,
você ter o leite do seu filho, enquanto eu tivesse o leite, eu tinha uma ligação com ele, não é? De repente não tem mais. Então, o DOPS, fiquei lá no fundão, tive como companheira de cela Vera Lúcia Nicoletti, uma professora de São José do Rio Preto, que eu pensei que tivesse morrido, porque eles batiam tanto nela que ela desmaiava várias vezes, e uma das vezes levaram ela embora e eu não vi mais. E aí perguntava para o guarda, que ficava no corredor, cadê a moça aqui, cadê a Vera? Ele falou, está na sala lá dos investigadores, tem os beliches lá. Claro que não acreditei, achei que ela tinha morrido. Olha que loucura, ela me ligou 30 e tantos anos depois, perguntando se eu era eu. E eu quase morri, precisei falar com o Breda, de tão mal que eu passei, tremia assim, de emoção. Fiquei com a Elza Lobo também, na mesma cela. Ao nosso lado estava uma figura que qualquer coisa que tinha no Brasil prendiam ele, que chamado Leopoldo Heitor. O Leopoldo Heitor. Então, como ele tinha prática de cadeia, ele ensinava a gente a fazer umas coisas, e ele foi preso com dinheiro, então ele comprava o carcereiro Adão para ir comprar sanduíche, pelo menos a gente ali no fundão. Jeová Assis Gomes, que quebraram ele inteiro, até os dedos, perna, pé e tudo. E ele ainda conseguia sorrir um pouco. Então, essas pessoas eu fiquei lá no fundo, fora todos os outros arrebentados naquele corredor, nas celas do DOPS. Vamos fazer um intervalo, Rose? E quem chegava do ICOD, chegava muito ruim. Muito quebrado. É duro. Nós vamos voltar no próximo bloco. Vamos falar da experiência da Rose no TV Mulher. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com a jornalista Rose Nogueira, que participou de uma experiência que mudou o rumo do jornalismo voltado para a mulher no Brasil. A TV Mulher, na TV Globo. É verdade. Foi mesmo. Conta o que foi isso. Foi mesmo. Olha, Juca, essa questão não só do feminismo, mas da maternidade, como eu falo. Então, eu gosto de ser mãe das coisas. Coisas e pessoas. Porque eu, devido a essas torturas todas, a essas coisas todas, eu tive uma sequela, tenho uma sequela para a vida toda, que é nunca mais poder ter filhos. Eu nunca mais pude ter filhos. Fiz tratamento e tudo. E o médico que foi me visitar lá na prisão, o doutor Eustáquio Sitiviso, não é? O doutor Eustáquio falou, você estava com uma infecção puerperal tamanha que eu nem sei como você resistiu. Tomei muitos remédios que ele trouxe lá e tudo. E não tem jeito de reverter. Então, fiquei estéril. E aí, tudo que eu fiz, eu me sentia um pouco mãe das coisas. E eu tinha que dar aqueles palpites de mãe, tipo, come mais, veste o agasalho. Então, a TV Mulher teve um pouco desse espírito. E eu era editora do Jornal Nacional. E por conta de uma matéria que foi a volta da Madre Maurina do exílio, que ela estava banida e por interferência de Dom Paulo Evaristo Arnas, ela voltou e ele exigiu que ela fosse julgada por conta dessa matéria, que eu fui repórter. Inclusive pedi, falei, não me ponham porque eu quero ir ver a Madre, não é? Quando eu vi, estava escalada lá para a matéria da Madre. E aí, depois, aquelas bobagens da Globo, alguém falou assim, você se emocionou. Falei, repórter também é gente. Claro. Me emocionei, pronto.
Mas eu falei, uai, vocês não sabem editar? Corta a minha pergunta. O que interessa é a resposta dela. A pergunta era, o exílio foi duro, Mário? Claro, Sim. pergunta normal. Sim. Mas virou um pampeiro, essas coisas na Globo, de vez em quando baixava o espírito lá da maluquice, da ditadura, da censura e tal. Embora todos brigassem contra a censura lá, é verdade. Mas, de vez em quando, baixava isso, essa censura de colega. E alguém Autocensura. virou para mim e falou assim, você é subversiva mesmo. Eu fui lá na minha mesa, bati minha carta de demissão e fui embora. Daí, uns 2 dias, o Carlito Maia, porque a coisa espalhou na Globo. Pô, chamaram a Rose de subversiva. O que é isso? Dedo duro. Que era isso que chamava. Né? Aí, o Carlito Maia me ligou e falou, é verdade essa história da matéria da madre? Eu falei, é verdade, Carlito. Foi até pior do que você soube, porque depois ainda continuou. Mas eu pedi demissão, eu vou me embora. Ele falou, mas acontece que sua demissão não foi aceita. Você vai procurar o Newton Travesso, que é um gênio, vai procurar na casa dele. Eu falei, mas ele dirige novela. Vai procurar no Ibirapuera, me deu o endereço, e não conta para ninguém. Tem um projeto para vocês, novo. Era a TV Mulher. E o pessoal lá que me chamou de subversiva, quando estreou, ficou com cara de tacho. Porque até a estreia... Era tudo guardado em segredo. Era tudo segredo. O máximo que tinha era uma chamada na Globo. Sim. Em março, nasce uma nova estação, que acabou sendo em abril, dia 7 de abril, dia do jornalista. Sim. Não é? E eu e o Newton Travesso, junto com ele, trabalhamos nesse projeto. E ele foi o espírito. E aquele momento também era preciso transgredir. Era dentro da Globo, fora da Globo. Quem ancorava no ar era Marília Gabriela. E o Ney Gonçalves Dias, que era o reacionário, o homem reacionário, que fazia o contraponto. Não é? Então, ele defendia assim, ideias mais conservadoras, e quando ele fazia isso, eu punha embaixo o nome dele, punha o telefone dele e escrevia do lado, solteiro. E aí ele ficava louco, tinha que mudar o telefone. Então, era uma coisa assim. O Enfio fez a TV Homem dentro da TV Mulher. Foi um programa revolucionário. Nessa época, eu estava trabalhando com teoria da comunicação. Marta Suplicy falava... Marta Suplicy de sexo. Sexóloga. E isso... Sexologia era o quadro, porque ela tinha feito a pós-graduação no SEDE Sapienza em sexologia, né? E aí nós tínhamos, por exemplo, estava começando a inflação. Então, todo dia, começando aquela grande inflação que chegou a 70% ao mês, mas já era 10% ao mês, overnight. A gente descia o cacete no overnight. Sim. Quer dizer, o dinheiro está indo para a especulação e não para a produção. Isso. É por isso que nós estamos desempregados, é por isso que está tendo a inflação. Era muito bem explicado. Era um frescor pela manhã. Era um frescor. Isso. Foi arquivado na ONU e recebeu todos os prêmios. E muita gente de outros países, veio uma diretora italiana da RAI, ficou com a gente aqui um mês, não é, fazendo um estágio. Vieram os americanos que tinham pedido, veio o pessoal da África do Sul. Você diria que hoje... Agora, é uma mudança de linguagem, Juca. Então, hoje nós temos alguma coisa parecida com isso na nossa TV aberta ou regredimos em relação? Não, porque era uma TV de serviço. Ela era uma TV de serviço, ela estava a serviço da telespectadora. Tanto que as reportagens na TV Mulher, a gente não escrevia reportagem, matéria, chamava STP, Serviço de Proteção à Telespectadora. SPT, Serviço de Proteção à Telespectadora, né, que tinha do consumidor, estava começando a história. Então, por exemplo, matérias de racismo. Me lembro, aqui em Santana, aliás, acontecia muita coisa em Santana. Em Santana, numa vila, uma senhora sendo expulsa pelos vizinhos, uma família negra, e
olha que loucura que se pensava. Não, ela desvaloriza os imóveis, os outros imóveis, essa família. Mas a gente entrou com tudo contra o racismo e exigindo que fosse crime. Teve até uma discussão, crime hediondo e tal. A gente dava pauta, né, para várias coisas. Então, e sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Que ano que nós estamos falando? 1980. Era o Figueiredo, ele foi até 86, perdemos para a Xuxa. A Rainha dos Baixinhos chegou? Foi um programa que mudou a linguagem. Eu estava trabalhando com teoria também, e a TV era considerada imbecilizante pelo McLuhan, né? O Meia Mensagem, aquela história. Eu achei isso... Eu comecei a ver a dialética da TV, que é o que a gente está vendo agora. Quando você A saiu da dialética TV Globo, dos videogames. Hein? Quando você saiu da TV Globo? Eu saí e voltei várias vezes. Acho que por aí, Chegou 86. a fazer a transição da primeira eleição, do em regime 89 democrático? não estava lá. Não. Como que você viu aquela primeira eleição e essa última eleição com o Jair Bolsonaro? Agora, estava no Direta Já. Tá. E outra coisa, a TV Globo inteira recebeu uma ordem lá que não era para entrar de amarelo, lembra? Era a cor das... Sim. Nós entramos de amarelo. E fomos na passeata das Diretas Já, aqui no Anhangabaú e tudo, e ficamos. A TV Mulher se comportava... Era uma TV independente dentro da TV. Que brigava lá dentro da TV Globo. Agora, a coisa que eu continuo achando, e a gente vê, começou... Mesmo nessas eleições e esse momento agora de horror aí, isso aí não é de agora, isso aí já começou faz tempo e a comunicação tem tudo a ver. A dialética da informação nos meios de comunicação de massa é altamente dialética. Eu comecei a desconfiar, achar chato, quando eu vi que as novelas não tem mais mocinho e mocinha. Só tem vilão, todo mundo é vilão, todo mundo é mau caráter, todo mundo quer matar. Tinha pai querendo matar filho, era o Tony Ramos querendo matar o filho. Chamava a regra do jogo, era aliás, uma aula de crime organizado. E várias coisas assim. E não tem mais água com açúcar, ninguém mais fica apaixonado, ninguém mais tem ciúme, nem nada. Era isso que a gente via. Parou desde a novela que é considerada a virada Avenida Brasil. E a gente vai vendo uma raiva na sociedade muito grande já, eu acho que não é de agora. É uma coisa que vem vindo. Não tem uma novela onde o mais bonzinho não seja, no mínimo, chantagista. É mesmo, Rose, né? Eu não vejo. Então, eu não vejo muito, mas mesmo? eu gosto de estudar comunicação. Claro. E o que prova que a TV é altamente dialética. Ela não é a do videota. Ela não te transforma só Quer no dizer, vídeo. ela te leva mas se eu a entendi, ter... Mas você está atribuindo, por exemplo, a TV este Mulher. novo padrão de novelas um quinhão pela intolerância que nós temos na sociedade Eu acho brasileira hoje? bastante, porque ou tolerância por mau caráter. Todo mundo é mau caráter. Então, tudo bem. Eu vi um pedaço de uma novela que a sogra era amante do genro. E isso era muito tratado como uma coisa... Normal. Não é moralismo. É que é malvado. E ela sabotava a filha. Não é? Era a Vera Holtz, a sogra. Okay. Então, ela sabotava a filha. Eu não queria acreditar que eu estava vendo aquilo. Assim como eu não queria acreditar que no negócio lá do crime, regra do jogo, se não me engano, chamava, que o Tony Ramos queria matar o filho, eu não lembro o ator, acho que era aquele Alexandre Nero, se não me engano, e o filho queria matar o pai. Matar, sim. Fazer uma emboscada. Então, de repente, isso começa a ficar meio normal. Agora, eu tenho até saudade da água com açúcar, do mocinha. Tenho saudade de ver. Eu queria que alguém... Eu direito de nascer, entendeu? Que alguém viesse contar a história assim.
né? Agora, eu sou crítica, então é um pouco diferente. Beto Rockefeller. Beto, que maravilha. Que maravilha. Com Beth Mendes. Beth Mendes, Hein? isso mesmo. É, minha Beth amiga. Mendes. Mas que é uma bela observação, porque se a gente Então- parar para analisar essa coisa Não, do pois é. ódio exacerbado, É, porque que eu é vejo isso muito normal. mais no que vai no crescendo. jornalismo, né? Não, mas vejo não isso- são as novelas as culpadas. Como é Elas, que é, Paula? elas Eu vão vejo isso indo muito no, mais no no jornalismo do que como eu não vejo novela, eu vejo isso, essa sociedade do medo sendo criada e sendo alimentada pelo jornalismo, né? E daí, enfim. Jornalismo dá também. É só a ponta do Exatamente. iceberg, mas assim. Perfeito. As notícias que a Exato. gente Jornalismo as coisas que a gente também. o tipo de notícia que a gente consome, né? Como se fosse só informação, por simples, né? Aquela coisa, É. jornalismo. Teve, no parcial, jornalismo, não existe. teve Então a gente tá o coisas tempo todo alimentando horríveis. isso. Né? Né, chegou. Como é que chamava? Ele faleceu, Marcelo O Rezende. Rezende, Marcelo Rezende. Sim, eu me lembro de uma matéria de ter visto no jornal dele que o bandido, como ele chama, todo mundo é bandido. Todo mundo, aliás. O elemento. O que leva à situação de hoje é isso, de achar que 99% da população é bandido. Sim, sim. Todos são bandidos, quando na verdade o crime é que é uma exceção. Claro. O homem não nasce criminoso, o crime é a exceção. A gente elege Bolsonaro Né? não é à toa, né? Então, Nesse contexto. aí se você acha que todos são A bandidos... gente elege quem, cara? A gente Fálica? não. A gente está falando no geral. Então, e aí Eles era um correram, rapaz correndo e a polícia atrás. Aham. E ele, vendo a imagem, ele falava, dá um teco nele, dá um teco nele. Dá Como um teco. pode? É Eu um falei, meu âncora, Deus, ele é meu colega. É. É. Eu não acredito. Eu fiz cobertura, Rose, com Ele ele dá no um julgamento teco do nele. Rambo, naquele caso de Diadema, da favela naval. O Rambo, policial militar, foi lá na favela naval e eu fiz. E ele, na época, ele foi só para fazer uma passagem lá no Fórum de Diadema. E eu vi aquilo, o Marcelo Rezende daquela época e o Marcelo Rezende apresentador. Agora, eu falei, são duas pessoas nada a distintas. ver. Não é a mesma pessoa. Nada a ver. Se transformou por completo. Eu- Isso que você falou, dá Então, um teco, tô pega, sendo, eu vagabundo. me lembro da Oi, expressão cara, pálida. teco. Como assim? Que é é muito pesado. tiro, assim, na gíria marginal. Então, eu me lembro disso, eu me assustei tanto. E depois eu não conseguia ver. Eu não Eu conseguia lembro- ver um pouquinho aqui e ali, porque eu vejo para comecei a estudar mesmo. Aham. E vejo agora essa coisa de ódio, esses meninos de Suzano, não é? Quando você vê os sites, quer dizer, você passa para toda a tecnologia, assim como a TV não forma imbecis, ela te leva a pensar e a sentir e a agir, ela é dialética, Claro. e o seu comportamento que você devolve para a sociedade, ela trabalha, ela é a pauta dela, não é? Então, ela é altamente dialética. E esses jogos, sites de medo e tudo. Então, eu vi um vídeo na internet, que um amigo meu me mostrou, da mãe dizendo, não é fake, olha aqui, o que você viu? O que ele mandou fazer no jogo? Falou assim, mandou matar o pai. Quer dizer, a hora que uma criança escuta isso no que ele considera joguinho, Sim. e todas elas têm o celular... Naturaliza um absurdo. Claro. Perfeito. Exatamente. Então, a banalidade do mal é exacerbada. Mas voltando para a TV Mulher, naquele tempo as mulheres estavam indo trabalhar, não é? Uma colega nossa lá da Globo dizia assim, é porque a gente ganha menos, então tem mais mercado, né? Tá. Mas estavam ocupando o mercado de trabalho muito mais, o trabalho médio, né? De influência, porque as operárias sempre trabalharam. Sim. Sim, Né? claro. Eu sou neta da dona Maria Aguilar de Guerra, tem 30 anos no Crespe, ali no Tear, Aham. né? E que achou uma beleza quando pôde trabalhar só 8 horas por dia Tá. e não mais 12. Agora, nesse Então, particular, né, Rose? Aí eu trago também a dona Maria, Sim. né? Minha Mas- avó, minha nona. Hoje, cada vez mais, as redações, né, são povoadas, felizmente, Sim, por mulheres. por mulheres. E, felizmente, chegando aos postos de comando. Eu sempre conto isso, eu tive um momento da minha carreira, mais ou menos recente, em que os meus 4 chefes eram mulheres. Olha, Os 4 chefes eram mulheres. Era a Lenora na Folha, era a Marisa na CBN, enfim. Era a Tereza Rangel no UOL. É bom sinal. eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom, porque no jornalismo acho que as mulheres se dão muito bem. Eu sou do tempo
Eu aqui e o Juca, adolescentes, trabalhávamos na Editora Abril. Não é? Quantos anos você tinha? 18? Eu também, 17, 18. Então, quando a gente vê, naquele tempo, quantas mulheres trabalhavam no jornalismo? Não, muito poucas. Nossa. E mesmo dentro da Editora Abril ainda, sim. muito poucas. Tinha as revistas femininas, tal, e tudo. Revistas Então, femininas que eram dirigidas pelo Tomás Souto Correia, pelo Loyola Brandão. Isso mesmo. Depois as mulheres foram chegando. Né? É verdade. Considerando, tomam o seu devido espaço e lugar de direito. Então, Como chegou um momento em que a revista Playboy era dirigida por uma mulher, a Dulce Pixgrill. Pixgrill. Isso. Né? Então você... O TV Mulher foi revolucionário, Rose? O Pra que época? bem? Foi revolucionário o TV Mulher? Foi muito. Por quê? Porque ela falou em feminismo, falou você tem os mesmos direitos em todos os lugares. Na cama, no trabalho, no salário, nas suas escolhas. Dividir contas, despesas. Exato. E todo dia a gente falava isso. Por exemplo, o direito ao prazer. Não é? Ao prazer em todos os sentidos. As mulheres não tinham. Eu sou de uma geração, eu fui de um colégio de freira, onde as meninas eram criadas para casar e obedecer o marido. Pois você... A minha geração ainda. Pois você... Eu é que saí, fui trabalhar, eu queria ser jornalista, conheci o Juca. Pois você levantou a bola e eu vou chutar, né? Porque você falou no direito ao prazer. Sim. Direito esse que você nos deu de ter você aqui hoje para essa conversa. Imagina, tão o prazer importante é todo meu. E tão sensível como nós tivemos. Agradecer o Cosmo, agradecer a Paula, porque realmente é o chamado prazer inenarrável conseguir contar essas histórias que o Brasil inteiro precisa conhecer para não ser conduzido ao engano. E agradecer ainda mais os telespectadores, lembrando que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite. Na região metropolitana de São Paulo, você sintoniza a TVT no canal 44.1. No YouTube, você sabe, a qualquer hora. E você sabe também que desesperar jamais.